Bom, agora seguimos em busca no domingo contra o São Paulo no Newton Santos, né? O nosso tricampeonato. E, ó, não para por aí, tá? Tem o Intercontinental e ele é importantíssimo porque o Botafogo pode ser o primeiro time a conquistar um troféu das Américas. Vamos botar assim. É basicamente isso, né? O Botafogo ganhou a Libertadores, que é uma Copa Sul-Americana. Então, a gente ganhando o Pachuca, é como se o Botafogo estivesse conquistando o continente norte-americano. É como se fosse uma Libertadores lá, é uma outra final, é um derby, uma final aqui das Américas, cara. Isso é importantíssimo, isso começou até agora. Se você cair nessa de que não é importante, é importante demais. E quando um rival nosso ganhar, vai começar a tirar onda. Então comemore muita coisa. Porque o Botafogo pode ser o primeiro a conquistar as duas Américas. Mas outro time ganhou também. Tá, mas não tinha troféu, não era um campeonato, vamos botar assim, uma final. Como se fosse uma Supercopa, uma Recopa. Então, agora é o derby das Américas. Quem ganhar, conquista as duas Américas. A América do Sul e a do Norte. É simplesmente isso. E vai ter um troféu que é parecido com o do Mundial, né? Só que é uma cor diferente, se não me engano é vermelho. Então, assim, tem alguns detalhes vermelhos, né? Então, cara, é importante. Será que isso ia tirar a concentração porque o jogo importante era logo em seguida? Se fosse daqui 2 semanas, eu não tenho nenhuma dúvida que seria positivo, né? Mas logo em seguida, e eu acho que foi muito positivo. Porque se alguém falava sobre a questão da confiança, a questão da qualidade de jogo, os jogadores vão cair, o desempenho vai cair. Tanto que o desempenho no Campeonato Brasileiro algumas vezes vinha sendo, nessas rodadas antes, a gente lembra dos jogos contra o Cuiabá, Criciúma, o time parecia meio assim, bombardeava, engolia o adversário, mas a dificuldade para fazer gol, né? Então a gente sentia ali que toda aquela carga estava nas costas desses jogadores que jogaram o melhor futebol, jogam o melhor futebol da temporada, que estão no time que tem mais qualidade, ou que mostrou mais qualidade no ano. Tudo aquilo, para mim, era muito claro. Hoje foi o contrário. O jejum de títulos mostrou que aquilo acabou. A não ser que aconteça alguma coisa muito atípica, muito diferente, o Botafogo será campeão brasileiro na última rodada. Eu não dizia que era favorito antes dessa, eu dizia que ele tinha vantagem. Favoritismo era uma coisa maior. Agora sim o Botafogo é favorito. A combinação, Calçade, é perder para o São Paulo e o Palmeiras ganhar o seu jogo contra o Fluminense. O Fluminense que eu não sei como vai estar na última rodada. Você vai estar livre do rebaixamento, você vai estar precisando de pontuação, depende do jogo do Bragantino amanhã também, enfim, depende de si também, enfim. Vamos ver como é que vai ser essa última rodada. O Fluminense é muito ruim precisar de pontos na última rodada. Tem uma chance, péssimo. o Palmeiras tem uma chance, mas ela é bem pequena diante do Botafogo. Acho que o Botafogo, esse resultado é um resultado enorme. Porque a gente não pode esquecer o que aconteceu no sábado, né? Esse time que entrou em campo, quase todos eles, jogou todo o tempo, menos 1 minuto, 1 minuto com 11 e os outros todos com 10 jogadores. Fora a tensão do título, a expectativa, se o desgaste, né? Você suga o jogador do ponto de vista físico, técnico, a tensão tática, o emocional e a descarga que vem, mas aí eu vejo algo muito positivo por o jogo estar muito próximo, que esse time já estava preparado antes da conquista da Libertadores para ter um foco, porque ele não sabia se ia ganhar a Libertadores, né? Era muito possível, mas a certeza só vem com o jogo. E logo no primeiro minuto, pintou uma incerteza. Com 10 vai dar? Deu, muito bem. Foi histórico. Mas então era um Botafogo que, na minha visão, já estava sendo preparado para ter uma atenção especial. E sabia que não poderia comemorar muita coisa. Ele ganha a Libertadores, vem para o jogo da quarta-feira. Aí ele tem o jogo no domingo para decidir o título, que não está decidido. Então não dá para fazer nenhuma festa essa semana. E aí ele... Foco. Se ele ganhar o título, ele já embarca, ou não, né? Se ganhar ou não, vai embarcar do mesmo jeito. Para um outro evento que é muito importante. E em uma semana está jogando a semifinal do Mundial. Então sabe, esse momento
para extravasar, tudo é controlado nesse momento, nessa situação do Botafogo. Acho que o time aprendeu a conviver com isso, porque todos sabem a oportunidade que tem, já estão na história do clube e podem entrar ainda numa prateleira ainda mais alta, né? Então foi um resultado extraordinário. Cara, o Botafogo fez 1-0 e aí passou a se defender com a hiperpressão do Internacional, que não conseguiu a vitória. E o Palmeiras tornou o Cássio o maior jogador do primeiro tempo. O segundo tempo foi outra conversa para o Cássio e o Estevão definiu no final. Foi espetacular. Ainda há uma chance. Mas é difícil. Acho que ganhar do Flu, ele vai ser um jogo, vamos ver o que o Flu é capaz de fazer também amanhã contra o Cuiabá, né? Como vai chegar o Fluminense para esse jogo, mas o São Paulo não é mais resistência para ninguém. Então você presume que o Botafogo vai ter na última rodada um adversário que largou mão do campeonato. Sim. Essa é a história, é a verdade. Que é uma coisa que quem conhece o dia a dia do São Paulo no CT sabe que ele tem sido muito diferente da época em que jogava as decisões em Copas. Só para passar aqui para o Jean, então, e a gente vai fazendo as contas, né, Jean? A gente vai passando um por outro aqui, olhando a tabela e tal. Você falou do Fluminense, que vai ser o próximo adversário do Palmeiras, só para se entender, né? O Fluminense joga nessa quinta-feira contra o Cuiabá. O Cuiabá já está rebaixado. O Fluminense jogando em casa, precisando das suas próprias forças para ganhar do Cuiabá, não conseguir, aí está fazendo um esforço imenso para cair, né? Mas aí é o seguinte, tem o Bragantino também na parada, que faz um jogo contra o Atlético Paranaense. Eu estava olhando aqui a última rodada, faz o jogo contra o Atlético Paranaense, isso, fora. Aí é o seguinte, o Bragantino pode ir a 41 se vencer fora, né? Passa o Criciúma, fica em 17º, e aí o Fluminense vencendo vai a 43, ou seja, ainda chega na última rodada, né? Com perigo, se perder o Bragantino vencer, aí ele pode ser rebaixado. Só para mostrar qual o cenário do adversário do Palmeiras no próximo final de semana, aí, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, como lembrou bem o Calçade, teve Estevão brilhando mais uma vez e decidindo, né? Jean, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a todos. Eu acho assim, primeiro que pouco importa, na verdade, para o Palmeiras quanto imbuído, quanto estimulado o Fluminense vai estar. Tem que vencer, né? Sim, tem que vencer, mas eu acho que, independentemente disso, para mim, sinceramente, o campeonato está resolvido. Eu não acredito absolutamente no São Paulo vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu não estou nem falando pela questão de que o São Paulo daria, eventualmente, o título ao Palmeiras se vencesse. Não é nem por isso. É porque o São Paulo é o time que perdeu hoje em casa para o Juventude, que perdeu na última rodada para o Grêmio, que vai pegar um Botafogo, que é o melhor time do Brasil, jogando em casa por um empate para ser campeão. Junto com a sua torcida que vai então, lotar o assim, Santos. sinceramente, até por isso, como eu acho que o Botafogo já é o campeão brasileiro, ele carece de uma formalização no próximo domingo. Eu acho que para ele o gol do Estevão hoje foi legal. Foi bom, né? Foi bom, porque é o que acontece. O Botafogo vai precisar confirmar apenas o título dele no próximo domingo, empatando com o São Paulo. Vai poder fazer isso num domingo à tarde, às 16h, com a sua torcida toda, que não pôde, né, estar, enfim, toda ela presente para comemorar, embora tivesse a maioria no título da Libertadores. Então, eu acho que no fim das contas, o gol do Estevão hoje no finalzinho foi muito legal para o torcedor do Botafogo, porque acho que agora, mesmo o torcedor do Botafogo, que se acostumou ano após ano a ficar desconfiado sobre tudo pode acontecer com o Botafogo, aquelas histórias, o que houve no ano passado, acho que agora isso tudo ficou para trás. Com a vitória diante do Palmeiras no Allianz, com, evidentemente, a vitória épica na Libertadores, jogando com um jogador a menos a partida inteira, e agora precisando empatar com esse São Paulo em casa. O Botafogo, a gente pode dizer, acho que é o campeão e vai poder formalizar diante da sua torcida esse título no próximo domingo. Porque se precisasse ainda da vitória, né, Pedro? Você ainda pode... Pô, mas fica aquela tensão, de repente o gol não sai. E acho que não vai acontecer, tal, mas imagina se isso não acontece, esse recorte do Jean para... Pois é, exatamente. Mas tudo bem, não vai acontecer. Claro, todo mundo só não fala isso com medo do corte, mas assim, eu não preciso nem temer esse corte. Pronto, vai ficar até pior o corte. Agora os caras vão editar, juntar uma coisa com a outra. Foi só uma brincadeira. Não tem chance do São Paulo ganhar esse jogo. E poderia ter alguma tensão. Preciso vencer, o gol começa... Mas nem isso, não precisa vencer. Precisa empatar. Exato. Então eu te pergunto, como diria Everaldo Marques, enquanto tem bambu tem flecha ou acabou? Grande EV. William, boa noite a você, Jean, Vitor, Calça, fã de esporte com a gente.
por uma questão prática de matemática, a gente tem que falar aqui que o campeonato ainda não acabou. Mas se você parar para ver que o Botafogo é um time que não perde no Campeonato Brasileiro há quase 4 meses. O São Paulo é o time que não quer jogar o Campeonato Brasileiro há não sei quantas rodadas. O cenário está todo montado por uma festa, até para o torcedor mais desconfiado do Botafogo. O Botafogo é um time que vem nas 2 últimas rodadas, vencendo o Palmeiras, que está na briga pelo título, o Internacional, que estava na briga pelo título. E quando ele abre um placar, é muito difícil imaginar que ele não vai sustentar aquilo ali. Então, por que eu vou virar aqui e querer ser o diferentão e falar, não, calma, a coisa está aberta, nunca se sabe o que futebol pode nos aprontar. O botafoguense, no seu íntimo, ele sabe que hoje... E você foi muito feliz quando você falou no início que se comentava muito antes do jogo que se empatar hoje a coisa fica razoavelmente confortável, porque você vai encontrar um São Paulo que você tem total condições de ganhar em casa. Então, ganhando hoje do Inter em casa, que muitos questionou, e até do ponto de vista compreensível, né? Da comemoração no sábado, comemoração no domingo, noite mal dormida, sem treinar. Mas aí você tem o cara que faz a diferença. Tem muito cara que faz diferença dentro desse Botafogo. Uma finalização no gol no primeiro tempo, a finalização com aquela qualidade. É um Botafogo fechado que sabe se defender. O Inter aí começa a ter dificuldade, não foi exatamente um jogo de muitas chances claras para o Inter. O tempo vai passando, um Botafogo que não foi ficando nervoso. Eu estou com o Jean. Deu uma última página para esse livro mais bonito, o gol do Estevão. Mas até apitar ali no Beira-Rio, o torcedor do Botafogo não estava querendo saber muito porque do gol acho do que Estevão. Mas até mesmo, se sai um gol de empate do Inter, aí você tem a possibilidade do empate justamente entre São Paulo e Botafogo, que também acho até improvável, mas enfim, é uma outra história, né? A gente não sabe o que pode estimular ou não os jogadores de São Paulo, mas acho que pouquíssimas coisas podem estimular os jogadores de São Paulo, mas se a gente faz de um empate, eu acho que até dava para segurar um pouco esse discurso. Eu acho que a partir do momento que o São Paulo precisa ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro, vai virar apenas um capítulo mais legal. E acho que também muito se falou nas últimas semanas, não na última exatamente, porque a última semana a gente falou muito de Palmeiras e Galo, mas nas semanas anteriores, sobre um Botafogo que teria dificuldade contra os times fechados. Então, se fosse o caso de hoje, um empate, sem finalizar, o São Paulo jogando alguma coisa, tendo que se fechar, você poderia pensar ou cogitar um cenário de dificuldade, mas eu particularmente não consigo ver nenhum cenário onde São Paulo se apresente domingo no Newton Santos como alguém que vai oferecer grande resistência ao time que está há mais tempo sem perder no Brasileiro, ao time que está jogando para coroar a sua temporada, ao time que está jogando para fazer a sua festa. E não é aquela coisa de entrar de salto alto porque o clima já é de festa. São Paulo e Botafogo jogaram 3 vezes a temporada, 3 empates. E com o São Paulo competindo no seu limite os 3 jogos. Agora o São Paulo está relaxado. E numa época que o São Paulo ainda estava na temporada. Porque o São Paulo hoje parece que não está mais na temporada. Hoje a entrevista já da saída de campo ali é sobre o que vai fazer, quem vai ficar, não sei se fica, como é que está. Enquanto o Botafogo está querendo ganhar para fazer história e embarca para o Mundial semana que vem. Então, a frase do EV, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, era para hoje. Eu acho que domingo é uma questão de formalização. Ficamos eu e o Jean aqui no corte, mas por tudo que fez até agora. E não é surpresa. Não é surpresa. Não. Tudo que fez até agora é até merecido que o Botafogo apenas entre em campo para formalizar, jogando bola com a sua torcida, não seja apenas, sabe, algo que foi comemorado hoje, numa quarta fria no Rio, distante, numa quadra lá da festa, poucos Botafogo. Não vai ser no Newton Santos. Um desfecho até que o seu torcedor merece. Parar para ver que, apesar da bonita festa em Buenos Aires, não era no Rio. Então, o torcedor que fez muito barulho, muita festa merecidamente no fim de semana na rua, vai poder ir para dentro da sua casa no domingo, celebrar merecidamente essa temporada ainda. Fala, Jean, você vai falar. Não, só para ampliar um pouquinho, a gente já volta para a questão do título. Eu acho que assim, a formalização, em tese, também tem que valer para o Bahia, né? Garantir a última vaga direta na Libertadores, porque você joga em casa precisando vencer o Atlético Goianiense. Claro que o Atlético Goianiense hoje mostrou que pode ser perigoso, tá? Mas também acho que o próprio Fortaleza tinha hoje menos estímulos para vencer esse jogo do que o Bahia vai ter diante da sua torcida. Eu acho até que é diferente, né? Por uma série de questões, mas assim, teoricamente o Bahia tem que pensar da mesma maneira. Não, vou lá para confirmar, para formalizar a minha... E isso pode acontecer também na briga pelo rebaixamento, ou seja... As 3 brigas, né, principais que estavam ainda abertas e que estão teoricamente ainda abertas, elas podem estar definidas. A do rebaixamento, inclusive, matematicamente, né, sem nem essa necessidade de formalização, que é o que o Botafogo vai fazer para o título, e o Bahia espera se faça também. Essa disputa pelas 2 vagas na pré-fase de grupos da Libertadores, a gente vê como, não vou dizer que é fácil,
Mas como você não precisa ir bem para se classificar? O Corinthians fez uma temporada muito ruim até a janela de transferência, depois voou, porque contratou muito bem, subiu muito o nível, e mesmo com toda aquela primeira parte, está classificado faltando uma rodada. O Bahia não consegue ganhar de ninguém há algum tempo. Só ganhou o Cuiabá recentemente. E só depende dele na última rodada. E se a gente for olhar o que tem acontecido, eu não vou dizer que isso vai acontecer, mas a gente tem que especular, o Bahia talvez se classifique porque o Cruzeiro também não ganha. Também. Do Juventude. Diniz, só 2 vitórias. E não ganha de ninguém. E uma também. delas é na Copa Sul-Americana. E uma delas contra o Lanús, exatamente. Na Copa Sul-Americana. Tem uma vitória no Outra Brasileiro. vitória contra o Criciúma. Ou seja, um dos times que irá nessa última vaga é um time que nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro só perdeu. Mas a gente sabia que seria assim, né? Porque, assim, já estava claro que a gente... Inclusive, eu me lembro da gente falando isso quando tinham ali... Ou só empatou e perdeu. 5, 6 times na disputa. A gente fala, cara, só o Corinthians está jogando bem nesse momento. Só o Corinthians tem vencido. Eu até falei, isso faz umas 5 rodadas antes, falei, a grande vantagem do Corinthians é que ele hoje, dentre esses 5, 6 times que brigam, né? Isso há um mês, sei lá. Entre os 5, 6 times que brigam, é o único que está jogando futebol. Isso incluía, inclusive, o Atlético, né? Que hoje teve seu treinador demitido. É bom a gente registrar. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, Milito. Exato. Mas o Corinthians está jogando mais que o São Paulo, que está acima, está jogando mais que o Fortaleza, que está acima, está jogando mais que vários times que estão muito acima dele. Essa região aí da tabela é o que a gente costuma dizer, né? Você não vai a Libertadores vem até você, né? É isso. É o que acontece. Só para incluir, o que venceu, o Vasco que venceu hoje não jogava bola há muito tempo e matematicamente pode acabar... Também tem isso. Pode acabar cometendo estar na Libertadores. Como é que é a classificação culposa, né? A classificação culposa acontece muito no Brasil. Agora, Calçade, a gente está falando do Botafogo e o outro está brigando ali o Palmeiras. É impressionante como o Palmeiras vende caro, né? As derrotas. O Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, brigando pelo tricampeonato. É um time que teve um ano em que mais atípico em relação aos últimos anos, eliminação em oitavas de Libertadores, sempre chegava pelo menos em semifinal. Eliminação em oitavas de final também de Copa do Brasil. É bom que se diga, né? Foi eliminado pelo campeão da Copa do Brasil e foi eliminado pelo campeão da Libertadores, né? Mas vende caro e é de uma resiliência impressionante, mesmo tendo uma série de dificuldades, dependendo muito do Estevão. Aí, O Arthur Jorge vai começar a falar. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Isso é um pouco maior do que vocês estão dizendo. Falaremos sobre isso. Sim. Neste momento, tendo em conta aquilo que era estas 2 finais de campeonato brasileiro que tínhamos, há a sensação de sentimento de dever cumprido. Hoje fizemos aqui um jogo, uma vitória, melhor dizendo, muito importante. O jogo não foi tão conseguido como aquilo que seria mais próximo da nossa realidade, mas acho que todo o contexto pode justificar isso. Para nós era importante hoje somar aqui 3 pontos, ganhamos de uma forma bem feita por parte dos jogadores que trabalharam imenso para conseguirem este resultado. Portanto, mais uma vez satisfeito e de facto falta um pequeno passo para conseguirmos chegar onde queremos também. Professor, boa noite. Júlia Camacho da Botafogo TV. O time acabou de ser campeão da América e hoje consegue uma vitória num estádio onde o Inter só tinha perdido uma única vez no Campeonato Brasileiro. Então, no caso, segunda derrota hoje. Mas queria que você falasse o quanto isso é importante, claro, para o jogo de domingo, valendo o título brasileiro. Este Inter é uma equipa muito boa, este Inter é uma equipa muito difícil de bater. E a verdade é que teve até a jornada anterior também a ser um candidato ao título. E fizeram aquilo que tem sido também próximo do que têm feito também. Nós fomos eficazes, é verdade, não tivemos um volume de jogo ofensivo muito grande, fomos uma equipa que procurou, acima de tudo, controlar o jogo, depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo, ter momentos de bom comportamento defensivo, tentar atacar quando era possível. Mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma, para que nós pudéssemos continuar e depender de nós próprios e naquilo que é um grande objetivo que temos, porque, como eu disse, quando ganhamos a Libertadores, eu disse que isso não ia fazer com que a nossa missão ficasse por ali. Trabalhamos imenso por este campeonato, falta apenas um jogo, precisamos de um ponto, temos um jogo em casa, seguramente com um estádio cheio, com toda a nossa torcida. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração, sendo que eu disse também aos jogadores hoje que foi um jogo de campeões. Isto é um jogo de campeões, um jogo que dá títulos, e por isso a minha satisfação por aquilo que hoje fizeram em campo.
Boa noite, Arthur de Papéis do GE. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa logística toda dessa loucura que o Botafogo está vivendo, né? Que vai sair agora, vai para Santa Catarina, pega o voo, e de domingo tem jogo, jogou no sábado, enfim, e no domingo mesmo viaja para Doha para jogar o Intercontinental. Você já viveu alguma coisa parecida com isso? O que você pensa sobre essa loucura que é? Não, esta é a realidade daquilo que tem sido o Campeonato Brasileiro e todas as competições que estão também, ou que nós estamos em competição. A verdade é que acho que não tivemos em casa quase ainda. Saímos para São Paulo para o jogo de Palmeiras na segunda-feira. Andámos em viagem, andámos quase que em Botafogo no Tour para poder dar resposta. Mas percebam também que isso valoriza ainda mais aquilo que temos feito. Ou seja, toda esta caminhada e tudo aquilo que nós temos feito, temos tido uma equipa que tem sido muito consistente e, acima de tudo, a conseguir ganhar. Ganhamos em São Paulo contra o Palmeiras, ganhamos a Libertadores, ganhamos hoje aqui outra vez. Temos jogo domingo para poder fechar as contas do título. Viajamos imediatamente a seguir nessa noite para Doha, portanto, para jogarmos no dia 11. É uma loucura quando pensamos nisto de uma forma em que os jogadores não têm tempo de recuperação, não têm tempo de grandes pausas, portanto é continuado, e por isso eu mais valor dou aos jogadores por aquilo que temos feito. Temos trabalhado imenso também naquilo que é o nosso departamento de recuperação, que é extremamente importante, e aqui no Campeonato Brasileiro tem um papel fundamental para que nós possamos ter os jogadores sempre aptos e capazes de ter performance. Mas é isto, é também o preço de quem quer andar no topo e quem quer andar a jogar por títulos e a estar na elite. Portanto, é o preço que nós pagamos, estamos dispostos a ele, estamos a dar tudo para poder com que valha a pena aquilo e os sacrifícios que temos tido, e isso valerá a pena se nós conseguirmos, como conseguimos a Libertadores e conseguir agora o título brasileiro. Seguramente que tudo isso fica para trás e passa a ser história, e aquilo que fica no registro é a conquista dos 2 títulos que nós procuramos e que ambicionamos. Um já está, vamos em busca do próximo no domingo. Arthur, boa noite. Queria que você falasse sobre o gol de hoje, uma jogada ensaiada, se você sinalizou isso naquele momento, não consegui acompanhar, acho que ninguém conseguiu ver isso, porque isso já aconteceu em outros momentos do Campeonato Brasileiro, da temporada, queria que você falasse sobre isso, e também a finalização de Savarino, que foi um golaço, e ele tem feito alguns bons gols, né, bonitos gols. Queria que você avaliasse esse jogador a partir dessa questão dele de finalização, se você considera ele um dos melhores finalizadores. Vocês não conseguiam ver porque isto foi definido no vestiário, portanto, tudo aquilo que nós vamos para dentro de campo já está previamente definido. E ontem, e por isso a satisfação dos jogadores, porque ontem trabalharam nesse sentido. O João Cardoso, que é o responsável pelas bolas paradas no Botafogo, trabalhou com eles insistentemente este lance. Fizemos mais um golo de uma jogada combinada em termos de bolas paradas. Também se ganha jogos assim, portanto é por isso que todos os detalhes contam, tudo é importante, tudo aquilo que é. E quando temos este volume de jogos e este pouco tempo de recuperação também, e este pouco tempo de treino ou de trabalho, é importante que o detalhe esteja sempre presente, e os jogadores hoje executaram muito bem. Também acertámos bem o pontapé do Savarino para poder finalizar. É de facto um jogador, e por isso escolhido para aquele momento, porque é um jogador diferenciado naquilo que é a sua capacidade de finalização, mas toda a gente trabalhou muito bem, desde o Tiago, o primeiro passo para o Alex, a devolução, a bola cruzada do Tiago outra vez para a finalização, conforme tínhamos preparado, conforme tínhamos desenhado, saiu tudo na perfeição, perfeito. 3 pontos que acaba esse lance por nos dar hoje aqui também. Boa tarde, antes de mais, Pedro Sá Guerra, RTP Portugal. Para já queria lhe dar os parabéns e, em nome de toda a nação portuguesa, o orgulho que nós sentimos pelo seu trabalho aqui no Brasil. Gostava de lhe perguntar, já conquistou a Libertadores, está muito perto de conquistar o Brasileirão, vai agora partir, de certeza que vai passar no Natal a Portugal, já tem as molduras prontas para pôr as faixas de campeão? Essa é uma questão. Segunda, eu tenho falado com muitos brasileiros e, sobretudo, adeptos do Botafogo, que me dizem uma coisa muito simples. É que o Botafogo agora tem um pai que trata os jogadores como deve ser e que incute uma mentalidade que nunca viram no clube. E gostava que falasse sobre isso. Obrigado. Sim.
Sim, vou passar o Natal a Portugal, se tudo correr conforme planeado. Tem sido, de facto, uma campanha e uma aventura para mim e diretamente para Portugal. Aquilo que tem sido este trajeto que tenho feito no Botafogo tem sido uma jornada incrível, onde estamos, de facto, a fazer muita coisa bem feita. Obviamente que aquilo que hoje é reconhecimento tem muito a ver com aquilo que é resultados. Todos nós sabemos que as coisas funcionam desta forma, mas há, desde sempre, que vocês foram percebendo, uma grande empatia naquilo que é a ligação que nós temos, nós, a equipa técnica e todos os jogadores. Criamos um grupo de trabalho muito fechado, muito unido, muito capaz de poder ter um objetivo comum, onde sempre foi o Botafogo a prioridade, sempre foi a equipa a prioridade, sempre foi os títulos coletivos a prioridade. E isso faz-se através daquilo que é a honestidade, a qualidade de trabalho, a exigência, a responsabilidade, os momentos de lazer também que acabamos por ter e que aí somos todos iguais. São tudo momentos que nós conseguimos fazer com que o tempo que nós temos de convivência e de trabalho faça com que haja um fio que nos une, que nos liga. E esse fio é o fio daquilo que é a ambição que todos nós partilhamos. Portanto, esta questão da mentalidade faz parte também do trabalho que é necessário incutir e poder criar. Só que isto também só consegue ser possível quando há resultados, quando nós conseguimos ter resultados que, de facto, possam fazer com que tudo isto tenha um sentido. E, felizmente, para nós tem sido uma época de sentido único, de ganhar, ganhar e continuar a ganhar, e, portanto, nós não podemos, nesta altura, baixar a guarda. Sabemos que temos tido um rival, e o Abel, o Palmeiras, têm feito também uma época extraordinária em termos de campeonato e têm feito com que todo este campeonato de 2024, o Brasileirão, tenha um valor acrescido, porque não tem sido nada fácil, tem sido uma luta constante e dessa forma poder ainda mais valorizar aquilo que é o trabalho que temos feito e esperar que possamos, como disse, coroar em casa, no Nilton Santos, no próximo domingo, este título que tanto ambicionamos. Boa noite, Arthur Jorge, Leonardo Pereira do site Jogada 10, parabéns pela vitória. O Nilton Santos nunca viu o Botafogo ganhar um título de expressão. Qual é a dimensão que isso ganha para o jogo de domingo contra o São Paulo, logo após um título da Copa Libertadores? Obrigado. Eu não me reduzo muito àquilo que são os locais, ou os espaços, ou os momentos. Eu quero me reduzir àquilo que é a possibilidade de Botafogo ganhar um título, mais um título nacional. Acho que essa que é a parte principal. O facto de nós podermos jogar em casa para nós é extraordinário. Eu vi a alegria dos jogadores ali mesmo, podendo estar satisfeitos com o resultado que hoje aqui conseguimos, poder estarem motivadíssimos e ansiosos para aquilo e até com uma expectativa alta para aquilo que possa ser o jogo de domingo. Sabemos que vamos ter um jogo difícil. O São Paulo é uma equipa fácil de defrontar, nós sabemos das dificuldades que vamos ter, mas estamos entusiasmados. Acho que a palavra que mais nos define pode ser exatamente essa, entusiasmados com a possibilidade de, no próximo domingo, ganhar um título nacional em nossa casa, frente a toda a nossa torcida. É, de facto, um enredo que tem tudo para ter um final feliz. E nós estamos preparados para poder chegar a esse final e conseguir aquilo que é o nosso grande objetivo, sabendo as dificuldades e sabendo que nada está garantido, nem dado como adquirido. Agora, demos hoje um passo muito importante, sem dúvida nenhuma. Demos hoje um passo assumidamente muito importante para aquilo que é esse objetivo que nós perseguimos desde o primeiro jogo, quando jogamos contra o Cruzeiro. Tudo bem? Lucas Santana, Papo de Narrador. Arthur Jorge, que primeiro eu sou admirador do teu trabalho. Está um excelente ano que o Botafogo tem feito. Como é conter a euforia dentro do vestiário depois do placar 3-1 sábado na Libertadores? O Botafogo ganha o primeiro título. Hoje vem no Beira-Rio, né? Aquele não digo que é um banho de água fria, né? Mas por mais da vitória, o Botafogo queria ter comemorado até o título antes. Mas é melhor ir para o Engenhão, perto da torcida, jogar contra o São Paulo. Depois tem a viagem também, né? No Catar contra o Pachuca. E eu queria ver contigo a questão, como é controlar o primeiro Mundial, né? A euforia também de jogar no Engenhão, sabendo que pode ganhar o título do Campeonato Brasileiro.
Bem, o controlar, antes de mais, obrigado também pelas suas palavras, mas dizer que o que é para nós importante é nós sabermos controlar isto de uma forma madura, de que o nosso trabalho está a ser feito e que dependemos muito daquilo que é o nosso trabalho para conseguir atingir objetivos e ter a capacidade de olhar para isto com alguma naturalidade. Não pode ser demasiado eufórico aquilo que nós temos feito. É de facto importante e temos sentido exatamente isso por aquilo que são os títulos da expressão que estamos a falar, mas eu tenho um grupo de jogadores muito consciente, ou seja, é um grupo de jogadores que sabe aquilo que quer, aquilo que é o caminho, desde o primeiro dia que nós falámos muito no caminho que nós temos que seguir, no caminho que nós procuramos e que por vezes temos alguns desvios que fazem parte de uma campanha longa, de um caminho extenso, mas que rapidamente e muito facilmente nós temos tido, todos nós, e por vezes nós temos momentos, e eu recordo-me que tive uma conversa com os jogadores no momento em que nós tivemos aqueles 3 empates, que foram 3 empates em que toda a gente duvidou deste Botafogo, toda a gente começou a ficar com dúvidas sobre aquilo que seria a capacidade de chegar até ao fim a lutar pelo título, e foi para mim interessante perceber que, usando uma metáfora, quase que é uma balançada de um barco, em que nós percebemos que naquele barco quem salta e quem se mantém lá dentro. E eu tive a oportunidade de dizer aos jogadores que, adivinha, ninguém saltou. Toda a gente ficou lá dentro. E nós conseguimos ainda agregar aqueles que estavam no departamento médico. Conseguiram, até nesse momento, esses saltaram para dentro. Ou seja, no momento em que a equipa mais oscilou, e oscilou naquilo que é os resultados, não naquilo que é o desempenho, nem na forma como procurou em cada um dos jogos ganhar, nós não vimos ninguém saltar fora. E isto dá-nos um conforto muito grande. Isto faz com que nós possamos olhar para esta equipa de uma forma muito serena, muito tranquila, sabendo que a responsabilidade está toda lá, nós sabemos aquilo que temos a fazer, sabemos que conquistamos um título importantíssimo, festejamos 24 horas como tínhamos que festejar, era importante para nós festejar, exagerámos naquilo que eram os nossos festejos também, tivemos que o fazer porque faz parte. Temos que festejar, nós não somos robôs, nós não andamos aqui só sem sentimentos. Tem que ter emoção, tem que ter sentimento, tem que ter alegria naquilo que nós fazemos. E isso nós fizemos. Mas no dia seguinte estávamos no CT a trabalhar, todos com a mesma seriedade, todos com a mesma entrega, com a mesma disponibilidade, para que nós pudéssemos perceber que dali a 2 dias víamos cá. E víamos cá com um objetivo só: ganhar. Ganhar. Não sei se íamos jogar muito bem, se íamos conseguir ser um jogo dominador, o que quer que fosse. Vínhamos cá para ganhar. E ganhámos. Vínhamos cá para ganhar e ganhámos. E é por isso que eu digo aos jogadores, esta é uma vitória de campeão. Uma vitória de quem quer ser campeão. Portanto, agora temos que dar consistência a isto também, levar isto, prolongar por mais 3 dias, para que no próximo domingo possamos ter esta mesma atitude, este comportamento, esta capacidade de poder então fechar as contas como nós queremos fechar, e diria mesmo que com a justiça de quem foi uma equipa que acabou por ter destaque e ser líder durante mais tempo neste Brasileirão. Boa noite, Arthur Jorge. A gente está discutindo aqui as passagens dos treinadores portugueses, né? E o Calçado estava comparando aqui a situação de alguns treinadores que vieram e que estavam querendo usar aqui de trampolim, outros que vieram e que não tiveram o mesmo envolvimento, se achavam maiores do que os clubes. E o Arthur Jorge, a gente falando dos 2 aí que vão chegar domingo ainda com condição de título, né? O Arthur Jorge e o Abel, são 2 caras que vieram para colocar a mão na massa mesmo. Eles eram precisando muito. Entenderam bem o contexto. Entenderam o contexto. O Abel entendeu a oportunidade, saiu lá do PAOK. Não é que o Abel era um monstro no futebol português. Nada disso. E o Palmeiras fez Portugal olhar para que esse treinador que ganha Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro, o Abel e tal. A ótica dos portugueses é diferente da nossa. Porque os portugueses estão descobrindo um treinador lá de longe, lá no Brasil. Quem é? O Abel e tal. Não é alguém que já fez história. E o Arthur Jorge também precisava de coisas relevantes. E o Botafogo está entregando para ele, né, poxa, olha o currículo dele de 2024, com a possibilidade enorme de ser campeão brasileiro, né? Tá ali. E da Libertadores, poxa, 2 títulos que são consideráveis. E tem um movimento bacana, porque esses dois vieram precisando demais. E você vê do jeito... isso me ocorreu pelo jeito que ele fala do time dele. O jeito que ele fala do time dele, já falou no sábado, volta a falar hoje. É uma confiança e é assim...
É aquela fala de quem construímos juntos. Sou eu, são vocês também. Não sou assim. Falou na segunda-feira, pré-vitória sobre o Palmeiras. Exato. Eu aqui sou o chefão, porque eu venho de um lugar muito desenvolvido, tal, vou aqui e tal. Pô, o Vitor Pereira já é outra conversa. Sim. Você não encontra um jogador do Corinthians que fale... Pô, o Vitor Pereira foi um cara legal. Você não acha... Esse cara não foi encontrado ainda. E no Flamengo, aí a coisa ficou mais curta, até porque os caras ligaram e o elenco é diferente. Ele chega maior, né? Porque... ele chega maior. O Arthur Jorge, assim, o que me impressiona, cara, é a serenidade que ele teve em todos os momentos. Claro que agora, hoje, é mais fácil ser sereno. Mas ele foi sereno em momentos de muita dificuldade, assim, de pressão muito grande. E claro, tudo bem, estamos falando... Sereno antes de enfrentar o Palmeiras. Exato. Aí que eu quero ver. Isso, e até eu lembro de ter falado isso na segunda-feira em que ele convoca a coletiva, a entrevista coletiva, que ele nem precisava para colocar a tal da serenidade para baixo. Porque ele percebia que isso era necessário. E assim, tá muito legal ouvir o Arthur Jorge falar. De novo, é o primeiro ano dele, pode ser que daqui a 3 anos... O Abel era sensacional nas primeiras entrevistas dele, o futebol brasileiro consome, então pode ser que daqui a 3 anos, 4 anos, ele esteja também arrancando os cabelos, dando entrevistas irritado, incomodado com tudo que... Ele já deu algumas entrevistas irritadas. Já, mas eu acho que assim, foram 2 momentos muito específicos e eu achei até compreensível. Né? Porque, enfim, aquela coisa de perguntar sempre de 2023 para um cara que não tinha vivido nada daquilo. Tudo que você não quer ouvir. É isso. Mas, assim, por enquanto está muito legal ouvi-lo e tomara, eu faço votos para que continue assim. Que ele não passe, por exemplo, pelas mudanças. Estou falando do ponto de vista de entrevista, de relacionamento com as pessoas, pelas mudanças pelas quais o Abel passou. Conversando com as pessoas que são especialistas em SAF, elas dizem que ninguém entendeu a lei da SAF até agora e como usá-la como o Botafogo. Disseram isso antes... Como o Botafogo. Como o Botafogo faz. Citam o Botafogo exemplo, como o melhor exemplo. De compreender a parte legal, a gestão de uma SAF e tudo mais. Isso antes do Botafogo conseguir os resultados. Acho que tem uma segunda questão que pode ser interessante para o Botafogo. O fato dele ter dificuldades no Lyon e de não ver chances na Inglaterra de sucesso enorme, talvez o Botafogo se torne... O carro-chefe. O que ele tem de melhor. A menina dos olhos. Sim, hoje eu diria que é. Até porque tem a terceira questão que entra nisso. Buscar jogadores no mercado sul-americano, valorizá-los com conquistas e passá-los depois para ganhar dinheiro, ganhando torneios aqui enquanto isso. O Almada já falou. Ele foi campeão, está feliz, mas que ele tem um acordo. Sim. Que o papo dele pro ano que vem já é Europa. Que o não mundial... joga nem o mundial, o super mundial do meio do ano. Então, assim, ninguém está mentindo ali. É muito claro. Mundial. Exatamente. E eu acho que vai botar dinheiro para ter um time mais forte ainda no Mundial. Eu acho que a tendência ano a ano é que a coisa... Melhorar. E dentro disso que você falou, para mim sim. Para mim a Eagle, né, que é a Hold, o brinquedo mais interessante, que a criança tem aquela fase do brinquedo. Né? O brinquedo que o Textor gostou hoje está... com todo carinho, todo esmero, é o Botafogo. Não vai ganhar títulos. É o clube campeão continental dele. Crystal Palace o Lyon, vai dar título. Tá perto de ser campeão continental. E o Lyon tem que... O Palace não vai ser campeão mundial. Uma boa campanha no Mundial pode projetar jogadores e tudo mais ano que vem. A janela de transferência da Europa abre após o Mundial de Clubes. Só se fala do clube dele no mercado. Nada dará a ele o que o Botafogo tá oferecendo. É isso. Bom, torcedor, agora é seguir para o nosso sonho de ser tricampeão brasileiro. Tá? E não para por aí, porque aí, a partir de agora, vai ter simplesmente o Derby das Américas. Tem muita gente que tá falando, eu vejo até a mídia botafoguense comentando isso. Ah, mas é que não vale nada. Cara, vale sim, você tá louco? O troféu da Libertadores, não estão comemorando o Recopa? É maior do que Recopa, cara. É um troféu maior do que uma Recopa. Porque é simplesmente o campeão da América do Sul contra a América do Norte. É o campeão, né, da Libertadores, da América, contra o campeão da CONCACAF. Né? Da Conmebol contra a CONCACAF. Então, não é um segundo, um torneio de como se fosse Libertadores e Sul-Americana. Não. É o campeão da América do Sul contra o campeão da América do Norte, cara. Isso é importantíssimo. E o Botafogo pode ser o primeiro a conquistar esse título. Tá?
É um derby das Américas. Será o campeão das Américas o vencedor dessa partida. Importantíssimo. Importantíssimo. Porque pode falar, não tem nada a ver, mas vão começar a contar. Vão começar a contar. Depois da gente, quem começar a ganhar vai começar a contar. E conta, é título oficial. Tá? Não é brincadeirinha, não. É título oficial. Depois nós vamos pegar... E o Pachuca do México, ele tá 16º no campeonato mexicano. Tá um tempo sem jogar, né? Tem jogado mal ultimamente, mas enfim, é uma final. Vamos botar assim. Tá? Então estamos nessa final, vamos jogar. O troféu é top, parece o do troféu do Mundial, mas muda algumas cores. Se eu não me engano, é um pouco vermelho, tem uns detalhes vermelhos nele. Eu só tô na dúvida sobre o do jogo contra o Al-Ahly do Egito. Eu acho que não lembro se tem troféu. Eu não lembro, eu vou dar uma olhada depois, porque aí seria, né, do continente africano. Aí depois o europeu, vamos botar assim. Então, quer dizer, a gente seria conquistando, né, os continentes. Mas o Al-Ahly é um time mais difícil, é um time poderoso, tá? Ele tem jogado bastante aí o Mundial, o Intercontinental, né, que era o Mundial, e tem jogadores caros lá também, jogadores de 35 milhões, então assim, é pedreiro, ainda mais que eles estão descansados, né? Então vai ser complicado. Então um jogo após o outro, eu estou só tentando explicar mais ou menos a importância, principalmente do próximo jogo, né, que é o contra o Pachuca do México, que vai dar pra gente o título de campeão das Américas, ok? Das Américas, muito maior do que uma Recopa, por exemplo. Se você está animado com a Recopa, fica animado com esse derby, porque é o derby das Américas, né? Então, beleza? Bom, torcedor, já se inscreveu no canal, já deixou seu like, ativou o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo? Então, vamos embora. Dá essa moral aí, porque é de graça. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui.